Glória a Deus. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher para a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nele não tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse para a mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse para a serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E para a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém, queridos? Nós estamos aqui diante de um texto que é extremamente conhecido, às vezes somente de nome, né? Mas assim, da profundidade, muitas vezes as pessoas não compreendem, né? Muitas pessoas aqui falam que o trabalho é uma maldição, porque Adão foi lavrar a terra, mas ele já era trabalhador lá, já lavrava lá, não tinha nada de maldição nisso, né? A maldição que ocorreu aqui é que ele agora tinha que trabalhar para... a situação era outra, né? Da queda, enfim, comer do suor do seu rosto, dores de parto aumentados, ou não tinha, ou tinha pouco, e assim por diante. Mas o título dessa mensagem, que talvez seja uma série, certamente vai ser uma série, mais duas talvez, fora essa de hoje, o título é esse: o bem, o mal e o bom. Amém? O bem, o mal e o bom. Queridos, eu quero falar nessa série, nesses dias que eu estarei pregando sobre esse assunto, talvez eu deixe as quintas-feiras reservado para esse assunto, sobre o nosso adversário, a maneira que ele anda,
usando das suas artimanhas, a maneira que ele é, a maneira que ele faz, como ele fez, quais são as suas características, o que ele era no passado, como é que ele agia no passado, como que ele age hoje, quais são as suas condições nesse texto aqui, nessa ocasião, e como são as suas condições no tempo atual. Olha só, observe comigo o versículo de capítulo 2 e o verso 26. Capítulo 2 e o verso 9. Primeiro eu quero ler esse versículo 9. 2, 9. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então isso aqui foi Deus que fez. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês observaram na leitura que quando o homem peca, o Senhor, na Trindade, nós podemos ver aqui a expressão da Trindade, o homem é como um de nós, não é Deus, mas conhecendo o bem e o mal. Muito embora Deus não conheça o mal na prática, assim como o homem, a partir daquele instante, começou a conhecer o mal na prática, então ele disse assim, não vamos deixar ele aqui para que ele coma da árvore da vida e viva eternamente. Porque qual é a ideia aqui? Porque ele viveria eternamente em pecado. É esta a ideia aqui. Eles tinham caído. Tinha acabado de ocorrer uma tragédia. Eles caíram. Pecaram. E o que acontece? O que ocorreu ali? Observe. O adversário, Satanás. Eu quis começar desse texto para pegar nesse momento da queda do homem, mas na sequência eu vou falar sobre a queda dele também, de Satanás, do adversário. Mas ele já caído estava ali. Observe, capítulo 3, verso 2, olha só o que está escrito. Aliás, verso 1. Ora, a serpente, aqui muitos entendem que a serpente aqui era o próprio inimigo, outros entendem que era a primeira mediunidade de um animal, de um réptil que foi possuído. O interessante a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse para a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Olha bem, é assim que Deus disse? Já começou a jogar uma pitada de dúvida ali, ou uma colher até, né? Só que observe, é assim que Deus disse? Porque ele não é onisciente. Onisciente é atributo da divindade de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certamente, sem dúvida, ele ouviu eles falando, ele ouviu Deus falando com eles, ou ouviu os dois conversando ali, talvez em algum momento, marido e mulher. Correto? É assim que Deus disse. Disse a mulher, não comereis de toda a árvore do jardim? É assim que Deus falou com você? Foi bem assim que ele falou mesmo? Bem sutil, bem sorrateiro, bem ardiloso. E a mulher disse, a serpente, do fruto da árvore do jardim, podemos comer de todas. Ele estava jogando assim, peraí, Deus colocou tantos frutos, tantas coisas, vocês não podem comer aqui, olha só, vocês são escravos aqui nesse jardim, né? Tem tanto fruto, tem tanta coisa, tem tanta... E vocês não podem comer? Ah, não, nós podemos comer sim. Podemos comer de toda a árvore do jardim, de toda ela. Olha a estratégia como que é sinistra. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. E continua, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus não disse isso. Mas aqui ela já estava fisgada, digamos assim. Aqui ela já estava sendo envenenada. Aqui ela já caiu na estratégia dele. Estratégia esta que ele já tinha experiência quando antes desse tempo aqui ele havia caído. Eu quis começar aqui para nós entendermos desse ponto, da queda do ser humano, do homem que caiu, mas na sequência eu vou passar pela queda do adversário e vamos entender algumas coisas aqui que às vezes são obscuras em nossa mente.
A maneira que nós lutamos é uma boa maneira de lutar, de combater, é conhecer o adversário. É evidente isso. É conhecer o adversário. Não vamos subestimar, não vamos superestimar, mas vamos conhecer. Entender como é que ele age e como é que ele agiu e por que ele fez isso. Não, ele foi sagaz, ele é sagaz, né? A Bíblia fala que a serpente era a mais astuta de todos os animais que o Senhor havia feito. E observe aqui, olha o que ele faz. Então a serpente disse para a mulher, aí aqui ele foi dogmático, taxativo, certamente não morrereis. O que é isso daqui, querido? Está contradizendo a palavra do Senhor. E contradizer a palavra do Senhor não é uma doutrina de demônio? Contradizer aquilo que Deus falou. Aí chega uma entidade, um espírito, um outro ser, e diz para a pessoa assim, olha, não é isso que Deus está dizendo. Você pode comer à vontade. Não é o que tem acontecido em muitos lugares hoje? Não, mas isso não é pecado. Você pode ser pastor e ser homossexual e viver com seu marido. Se essa palavra está certa, né? Não tem, só para entender, né? A sua marida, não sei como é que chama isso. Mas está ali, pode, não tem pecado, porque onde tem amor, Deus é amor, se tem Deus é amor, não é pecado, então está tudo certo. Não morrereis. Vocês podem pecar, que vocês não vão morrer. Agora, observe, porque Deus sabe, olha só, que coisa terrível, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Lembra do título da mensagem? O bem, o mal e o bom. Vocês vão ser como Deus. Observe, no livro de Marcos, capítulo 10, verso 18, um jovem rico, ele chega diante de Jesus e diz assim, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz, por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. Jesus não está dizendo que ele não era Deus. Ele está dizendo que Deus é bom. Estava ratificando. Você está confiando que eu sou Deus. Então, Deus. Então, o bem e o mal. Ali, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, da ciência, do conhecimento do bem e do mal. E o título é o bem, o mal e o bom. Mas como que um Deus que é bom permitiu acontecer isso? Algumas pessoas interpretam que ele perdeu a direção, perdeu as rédeas da história, de forma alguma. Ele perdeu a peleja ali, de forma alguma. Deus tem tudo nas suas mãos, está tudo sob o seu controle. Observe. Capítulo 2 agora, verso 26. Agora sim o verso 26. Capítulo 2. Versículo 20, eu vou ler o 24, eu vou ler o 21 em diante, até o 26. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão, e disse Adão, esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. E não se envergonhavam. Até 25 aqui. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Por quê? Eles estavam debaixo desta situação de não estar em queda. É no plano que Deus deixou para eles, tranquilamente com eles. Observe. Nessa artimanha, nessa sutileza, nessa sagacidade que muitos ainda muitas vezes não entendem, não compreendem, não estão atentos, são tomados de assalto, são tomados pela sutileza. E por que nós chamamos e falamos o nome do adversário, que quer dizer, no caso diabo, quer dizer acusador, e Satanás quer dizer inimigo, porque ele é inimigo e é acusador, e ao longo dessa série aqui, que nós vamos
desvendar isso. Capítulo 1, verso 26. Eles estavam nus, nós vemos até aqui agora, o Senhor fez o homem, fez a mulher, eles estavam nus e não se envergonhavam porque eles estavam ali numa atitude de uma situação de inocência, digamos assim, não, era assim. Agora olha só, 1:26. E disse Deus: façamos o homem, um acraseado aqui agora, ó. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Presta bem atenção. Estamos citando aqui o adversário, que é inimigo, e que é acusador, e que já estava caído, que é Satanás, caído, correto? Que foi lá no Éden, é assim que Deus disse, e na sua artimanha conseguiu o seu intento. Preste bem atenção. Verso 26, de capítulo 1. Façamos o homem para nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando fala homem, é a humanidade, o ser humano. Para a nossa imagem e para a nossa semelhança. E domine. Porque a imagem e a semelhança de Deus é ele ter esse domínio, que nós vamos falar aqui agora. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Olha aqui. Está entendendo já? Já está pegando aí? Já está pegando aí? Irmão Célio está ligeiro, já está pegando aí, ó. Então, Deus fez o homem para a sua imagem e semelhança. O homem, o que? A humanidade, o ser humano, para a sua imagem e semelhança, e deu uma ordem: domine sobre os peixes do mar, domine sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O homem domina sobre os peixes. Vamos falar no dia de hoje. O homem domina o território dos peixes? Domina. Porque o homem consegue ir aonde os peixes também estão. Ir lá com submarino, com navios. O homem consegue trafegar de um para o outro lado do planeta através das suas embarcações. Consegue por submarino, consegue por sonda, consegue pesquisar no fundo do mar o petróleo, as profundezas. O homem também domina ali. Domina ou não domina? O homem domina tecnologicamente, domina sobre os peixes do mar. Não é interessante isso? Ele consegue entrar, ele captura, ele caça. Inclusive agora foi liberado novamente no Japão, né, a caça às baleias, né, que está causando uma comoção na população, né, que é ambientalista. Inclusive, eu também não gostaria que eles fizessem isso, né? Espero que eles tenham consciência. Mas o homem domina. Ele chega ali com as suas embarcações, com as suas armas e domina, captura. O peixe está lá, mas quem domina o peixe é o homem. Deus deixou o homem para dominar. Observe. E domine sobre as aves do céu. No ambiente das aves do céu, o homem também domina? Domina. Inclusive, nós estamos inseridos, o Brasil, nesse contexto, a partir do nosso cientista Santos Dumont, Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. Então, hoje, o lugar que era só para os pássaros, o homem também está ali. O homem consegue viajar de um lugar para o outro, consegue estar ali, inclusive além de onde os pássaros podem ir, que ele voa mais rápido, voa mais alto e consegue ir até além, até para o espaço, para a Lua, para Marte, com as suas tecnologias, com sondas, enfim, estações espaciais. O homem também domina no espaço do céu. Eu venho ali de São José dos Campos, né, daquela região ali, morei muito tempo em São José dos Campos, e você tem ali uma das maiores empresas de aviação, né, a Embraer, muito avião, muita tecnologia, uma cidade de muita tecnologia também aeroespacial, é onde são preparados mísseis e peças de mísseis, uma coisa, sabe? O homem também domina ali, os pássaros estão lá, o homem não voa sem maquinário, mas com o maquinário, com o poder que tem, ele domina também entre as aves. Domine sobre o gado, sobre os quadrúpedes, sobre os mamíferos. Por exemplo, o homem domina sobre o gado. Por exemplo, vamos falar do gado boi mesmo. O homem não faz até comércio, não tem açougues e mais açougues. Ele é forte. Um touro, dizia um amigo conhecido, se ele soubesse a força que ele tem, ninguém matava ele. Mas não tem essa de ter força, não. Você pega um bicho mais forte do que ele, por exemplo, um rinoceronte. Já viram no zoológico, rinoceronte? É imenso, forte. Aí o ser humano vai lá com um rifle preparado, capacitado, ele vai, derruba ele de longe. Não precisa nem estar perto, de longe. Pá, já era. Não domina também? Domina. Ele não tem domínio dos animais, não consegue até domar mesmo leões, feras. De vez em quando eles dão umas
escapada do domínio dali, porque são feras, mas ele consegue dominar entre esses, correto? E essa era a intenção, domínio sobre todos esses daí, domínio sobre a terra, olha só, sobre toda a terra todinha, vai dominar sobre ela, sobre o que tem nela, sobre as plantas, sobre as águas, sobre o minério, sobre a geografia, o sistema geográfico e tudo isso daí, domínio sobre ele. Com a queda, não tem planta que domina o homem? Na terra tem planta, o homem domina a planta, domina sobre o milho, domina sobre o feijão, sobre o arroz, mas não tem planta que domina o homem? Tem, ué. Tem a maconha, tem a cocaína, tem a cachaça. Cachaça, domina o homem, não domina? A camada chega chutando o cachorrinho em casa, dominado pela planta. Ao invés dele dominar, o homem caído é dominado até mesmo por uma... né? O pessoal fuma, né? Aquele tabaco, aquele chique na porta da igreja aqui, o bar, o pessoal fuma ali, um negócio terrível, né? Você pergunta para o camarada, você é viciado? Não, faz 30 anos que eu fumo, nunca me viciei. 30 anos que eu fumo, nunca me viciei. Não é? Eles são, né, dominados ali, ó. Não compra o pão, mas o cigarro tem que ter. Não é? Não tem uma roupa, né? Anda ali com um brechózinho ali. Não que seja pecado andar roupa de brechó, não tem pecado nenhum. Mas deixa de comprar, porque está dominado o homem caído. E ele deveria dominar sobre o réptil, que é o último desta lista. E o que é uma serpente? Um réptil. Observe, o homem tinha que dominar, tinha que se impor naquele momento. Deveria ter se imposto, deveria ter colocado ali a sua imposição. Observe, a Bíblia nos... Vamos lá rapidamente, mais para frente eu vou falar mais, mas só para nós entendermos aqui, olha só. Apocalipse 12, verso 3 e verso 4. Apocalipse 12, verso 3 e verso 4, diz assim: Eu viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Eu vou parar aqui, não vou falar nesse contexto hoje aqui do que é, até porque eu falei há poucos dias sobre esse assunto, agora nessa série, né, sobre a igreja passando pela grande tribulação. Mas olha só, aqui está apresentado o adversário como um dragão, e aqui uma serpente. Serpente e dragão, né, tem aquele, não sei se vocês conhecem, bom, eu já faz muito tempo que eu já estudei sobre ele, sempre gosto de ver programas sobre animais, chama-se Dragão de Komodo, na ilha de Komodo, lá no, esqueci o canto que é, pesquisa lá, Dragão de Komodo, é um lagartão desse tamanho assim, ó, que as bactérias da sua boca, se encostar em você já era, não precisa nem morder, só de encostar, é tanta bactéria, é tanta infecção, é daquela saliva, né, não precisa nem morder, se aquela saliva cai em você ali, já era. É um baita de um lagartão assim, grande mesmo. Chama-se Dragão de Komodo. Komodo. Dragão de Komodo. Pesquisa depois da internet. Eu aprendi isso aí quando eu era criança. Eu vi lá, e agora é mais fácil, com o YouTube, né? Antigamente tinha que esperar o programa Amaral Neto. Não sei se você lembra dele. Programa Amaral Neto. Isso é do tempo do Zagaia, né? Não sei o que é Zagaia, mas é do tempo dele. E depois aí vem outros programas que mostravam, né, e tal. E hoje é mais fácil, tem a internet, você vai lá, pesquisa, coloca, escreve, já aparece lá, né? Então, o dragão, uma figura típica, mitológica também, mas apresentada aqui na Bíblia, para a igreja, também é um réptil. Ou seja, a serpente é rasteira, é sagaz, vem por baixo, vem na surdina, vem na malha fina, vem naquela coisa assim, sabadinho, escorre para cá, escorre. Você já viram o barulho de passo de serpente? Eu morava numa casa que era uma chácara pequena. Só se for a Cascavel que tem um chocalho, né? Mas veja bem, uma vez eu estava, não foi só uma vez não, tá? Mas uma vez eu estava sentado assim, de repente passou uma copa, eu vi uma coral, não sei se era falsa, se era verdadeira, e eu não ia perguntar para ela, né? Fui lá e matei. Eu trabalhava numa fábrica, na portaria, de repente, sentado lá, lendo a Bíblia, aí entrou uma outra coral, imensa.
Matei também. E outras vezes, não tem barulho. É sorrateiro. E outra, pode ser grande, ele encosta num cantinho, você não... Essa que eu falei que eu matei no meu trabalho, ela escondeu atrás do vaso do banheiro. Você tem que ver, era imensa, era grande mesmo. Sabe, virou sabe? Só que o dragão, que é fera, feroz, perigoso, grande, tem a mesma natureza. Os dois são répteis. Você está entendendo? Então Deus fez o homem para a sua imagem e semelhança, para dominar. O homem é a imagem e semelhança do Criador quando ele está dominando. E o homem caiu ali, não dando ouvidos, mas nada disso saiu fora do plano de Deus. Eu não vou entrar nesse contexto hoje, e nem nessa série talvez, para explicar para você infralapsarianismo e supralapsarianismo, que eu vou explicar numa outra série, um outro estudo. Mas olha só a situação aqui. Nós vimos aqui que ele é a serpente sorrateira, sinistra, e vimos que o dragão, lá de Apocalipse, vermelho, com 7 cabeças e tal, e com a sua cauda, uma terça parte dos anjos, é o mesmo princípio, é a mesma natureza. Pai da mentira. É a mesma natureza, o enganador. É a mesma natureza, o adversário. Ok? Então vamos lá, olha só. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 diz: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e tenta enganar até os salvos. Ele se transfigura em anjo de luz. Tem gente que pinta ele tudo quanto é jeito, né? Tem gente que acha bonito. Não, eu fui lá no negócio, vi um bichão com chifre, com cauda, com rabo, que não sei o quê, com 7 cabeças. Mas ele é sorrateiro. Ele pode parecer assim para enganar na mente daquilo ali, mas ele vem assim, sagaz, e pode transfigurar até em anjo de luz e enganar até os salvos. Olha só, 2 Coríntios que eu falei, né? Aliás, 1 Coríntios 11. Segundo que eu falei? 11, 14. 2 Coríntios 11 e o verso 14. Olha só. Isso. Para dar o contexto certinho. Porque tais falsos apóstolos, o Paulo está, já falei aqui, né? A igreja de Corinto é uma igreja difícil. E Paulo aqui está dizendo, olha, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha. Isso não é de maravilha, isso não é de me encantar, não é de me maravilhar, não é de me espantar, não. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O contexto aqui é, eles são tão ardilosos no engano, porque o pai da mentira, ele consegue transfigurar-se em anjo de luz para tentar enganar, para tentar levar o quantos puderem após si. Foi assim que ele começou a fazer lá no céu. E quando ele vem aqui para a terra, nesse momento da tentação de Adão e Eva, no caso começou com Eva, e observe que só abriu os olhos deles quando os dois comeram do fruto. Quando a mulher comeu, estava tudo, aparentemente nada aconteceu. Quando Adão come, então os olhos deles são abertos e eles dão conta que estão nus. Por quê? Adão era o cabeça da raça, mas eles eram uma carne só. Deixará um pai, sua mãe, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e vão ser unidos a sua mulher e vão ser uma só carne. Então, digamos assim, a grosso modo, a metade ainda não tinha caído. Quando completou, porque eu sou a metade da minha esposa é a minha metade. O irmão Célio é metade da mãe, a irmã é metade. É aqui. Nós somos um completando com o outro. A raça caiu. O representante da raça, a raça caiu. Agora sim, a queda. Agora, observe. Ele se transfigura em anjo de luz e tenta enganar de todo jeito. E ele usa dessa artimanha ainda hoje, fazendo com que pessoas se passem por ministros de justiça, apóstolos fraudulentos. Isso no tempo do apóstolo Paulo. Ele, no texto, está defendendo o seu apostolado, porque tem pessoas que não tinham, na igreja que ele plantou, não tinham consideração por Paulo, não eram favoráveis ao ministério de Paulo. Não, peraí, mas Paulo não fazia parte do colégio apostólico, ali dos 12, etc. e tal. E Paulo vem explicando, depois várias passagens, ele se
mostra o seu ministério apostólico e frisa ainda: eu, como abortivo, sou o último, o derradeiro dos apóstolos. O derradeiro dos apóstolos. Hoje eu li um negócio interessante, uma frase assim: você é apóstolo? Parabéns, para 2000 anos você está bem, viu? Porque se ele é apóstolo hoje é porque ele foi lá atrás. Para 2000 anos você está enxuto, né? Você viu? Para 2000 anos você está, beleza. Porque as pessoas às vezes, não são más. Elas não têm o conhecimento. Alguns são maus mesmo. Não, é aqui que dá dinheiro. É aqui que... Eu já passei situações que as pessoas tem que colocar título, tem que comprar um anelzão lá na Conde de Sarzedas, colocar um anelzão na hora de você orar, você tem que orar, me ensinando. Você tem que orar assim, você tem que colocar assim: Senhor, não sei o quê, para a pessoa ver e tal, e joga óleo no povo, não sei o quê. Sabe? São ministros fraudulentos. Olha só. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e verso 11. Olha agora. 2 Coríntios, verso 2. 2. Verso 10 e verso 11. 2 Coríntios 2. 10 e 11. Capítulo 2, 10 e 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem eu a perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados, ou seja, vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. As pessoas pegam só o versículo 11 e falam: porque nós não ignoramos os seus ardis. Mas eu aconselho, como eu sempre falo, leia os anteriores versículos todos, para ficar dentro do contexto melhor. Paulo está dizendo: e a quem perdoou, a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei por amor de vós, os coríntios, eu fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Na sua Bíblia está ardis ou está o quê? Na sua Bíblia aí? Desígnios. Não alcance vantagem. E não lhe ignoremos os seus desígnios. Correto? Observe agora Efésios, capítulo 4, 26 e 27. Efésios, capítulo 4, verso 26 e o verso 27. Efésios 4, 26 e 27. Nessa série, eu vou falar sobre a ação de Satanás na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a posição dele, a postura dele antes da cruz, depois da cruz. Se Deus permitir, vamos falar também sobre demônios, ordens, potestades e principados. Vamos falar sobre a ação deles antes da cruz e depois da cruz. E vamos explicar bem essa situação de guerra e de luta que precisa ser entendido. Tá? Olha só, Efésios 4, 26 e o 27 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Irai-vos, aqui tem uma série de instruções, né? Sobre a vida santa e tal. Irai-vos, se você não está dizendo que você deve se irar, mas irai-vos, porque o ser humano tem sentimentos, e um deles é a ira, você vai se irar. Embora a ira de Deus é diferente da ira humana, porque a ira de Deus é uma ira santa e justa, a nossa ira muitas vezes é pautada e baseada no nosso egoísmo ou em alguma coisa subjetiva, nem sempre, mas sim, muitas vezes. Então ele está dizendo: irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira. Está irado com a sua esposa? Não deixa anoitecer sem pedir perdão para ela. Está irado com o seu patrão? Não deixa cair a noite, não se põe o sol. É isso que ele está dizendo. Não vá para a cama, não vai dormir, para dormir aborrecido, com ódio, com raiva. Não, acerta com ele. Você não é crente? Não sou cristão? Acerta. Às vezes demora um pouquinho para você ficar em paz, mas acerta com ele. Não se põe o sol sobre a sua ira. Olha o verso 27. Não deis topos. Aqui lugar no grego é topos, de topografia. Não deis lugar, espaço geográfico. Não deis espaço para o diabo. Não deis lugar ao diabo. Aí ele continua dizendo, né? Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, etc, etc. Ou seja, não deis espaço. Ocasião.
não tinha que ter dado lá. Tinha que dominar, não tinha que... Foi assim que Deus fez. Eu tenho que dominar sobre os peixes, sobre os animais, sobre a planta e os répteis. O interessante é que ele colocou ali, sobre o gado, podia deixar sobre os animais todos. Não, e deu a declaração, os répteis. Os répteis. E ela ali tinha que... Correto? Agora vem cá, nós estamos instruídos pelo Senhor na palavra a não dar lugar. Topografia, topos, né? Topografia. Então a estratégia é bem essa. É assim que Deus disse? Não morrerá. Volto a dizer, 1 Timóteo 4:1. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos à doutrina de demônios. Nós não lemos agora há pouco aqui que são apóstolos fraudulentos, ministros fraudulentos, se transfigurando até em ministros de justiça. Pessoas que vêm trazendo, e as pessoas são tão ficam despercebidas, ficam tão ligadas com tanta coisa, que não conseguem ter o discernimento das forças do mal atacando. Você já observou, sabe, esse pessoal de batalha espiritual, essas coisas e tudo assim, nós falamos há poucos dias sobre batalha espiritual, dentro desse estudo, nós vamos falar alguma coisa, evidentemente, mas pessoal que fica, eu vou falar hoje, se eu falar hoje vai ser, eu estou parando já, porque eu não quero estender muito hoje, mas você fica, às vezes, tão tomado de tantas coisas, nós temos tantas facilidades, tantas coisas que tomam o nosso tempo. Por exemplo, eu li também uma frase muito interessante ontem não foi John Stott, não, foi John Piper. John Piper dizendo o seguinte, o inimigo tem tanto tempo, esqueci agora que o número lá, a sigla, né? Não sei quanto tempo lá, horas, por mês, por semana, uma coisa assim, para te atentar, para te derrubar e tal, e você acha que com 10 minutinhos por semana de Bíblia você vai conseguir vencê-lo? Então, as pessoas são levadas a ficar... Observe bem, antigamente, eu não estou dogmatizando isso aqui não, que eu vou falar agora, tá, queridos? Antigamente, as pessoas chegavam e diziam assim, você assistiu a sessão da tarde? Não, eu sou crente, porque era identificado um crente não tinha televisão. Correto? Ah, mas televisão, é ignorância, pode ter tal, eu também tenho em casa. Né? E a uso, procuro usá-la bem. Mas aí, qual é o problema? O problema é que nós ficamos envolvidos com isso. É uma artimanha. Não estou dizendo para ninguém jogar fora da televisão. Agora, se o teu olho estiver escandalizando, arranca o olho mesmo. Se esse for o olho que te escandaliza, arranca ele. Se esse é o olho, esse é o braço que está te escandalizando, tirando de viver com Deus uma vida santa, piedosa, íntegra ao Senhor, arranca. Digamos assim. Agora observe, somos tomados de tanta coisa, tem tanta coisa para nós ver na televisão, nos programas, tudo, e nós não conseguimos mais orar, não conseguimos passar uma hora em meditação, nos estudos, na palavra. Às vezes eu abro a minha Bíblia, essa ou qualquer outra, em casa, e vou, meu Deus, não sei, dá uma impressão, né? Está até doce de ler. Eu só consigo expressar assim, não é que eu estou dizendo doce na boca, não é isso. Mas parece que está até doce de uma coisa que eu já li tantas vezes, ali, a Bíblia inteira. Agora não lembro mais, mas eu tinha lido até, há um tempo atrás, eu tinha lido 40 vezes inteira. Agora não sei mais, já perdi a conta. Mas até 40 vezes eu contei. Inteira. Fora o que eu leio. Você vê inteirinha ela, né? Você tem um plano, né? Você vai lendo. E eu, como sou pregador, eu tenho que estar lendo, eu preciso estar pesquisando, preciso estar falando. Para quê? Para que nós tenhamos a palavra. Olha só, lá no Éden, lá no deserto, Mateus 4 e Lucas 4. Jesus, batizado, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito lá para o deserto. E lá no deserto, naquele conflito, naquele confronto com as trevas, com o próprio Satanás, ele usou a mesma estratégia que estava usando lá no céu, que eu não falei ainda hoje, usou lá no Éden. Foi isso que Deus disse mesmo? Será que foi bem assim mesmo? Você não ouviu direito? Acho que você não ouviu bem direito assim, não. Não foi isso que Deus disse, não. E ela abraçou porque ela disse, não posso nem tocar. Deus não falou que não podia tocar. Ela foi até além. E a Bíblia nos ensina a não ir além do que está escrito. O apóstolo Paulo nos instrui para nós não irmos além do que está escrito. Olha só. Jesus, ele chegou, se tu és o Filho de Deus mesmo, está com fome, né? Manda que esses
que essas pedras se transformam em pães? E Jesus foi ali, ó, está escrito. Levou para um lugar alto, mostrou, salta daqui, o senhor não vai tropeçar em pedra. Está escrito. Mostrou os reinos, se prostrado me adorares. Está escrito. Então ele foi usando ali o quê? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Para que ele tivesse o que nós temos que ter. As vitórias sobre o adversário das nossas almas. Então, vamos encerrar aqui agora. O bem, o mal e o bom. Vamos entender como ele age, como ele agiu, qual é a posição, qual é a postura. Vamos falar dele diante de Jó, naquela situação. Vamos discorrer isso nas quintas-feiras seguintes, a próxima, para nós entendermos um pouco mais. Vamos falar depois também de querubim, serafim, anjo, arcanjo. Vamos falar sobre, se Deus permitir também, sobre os gigantes. Quem eram aqueles gigantes lá de Gênesis 6? O que é aquilo? Como que é? Tanta dúvida, tanta coisa. Vamos ali falar um pouco sobre isso também. E, principalmente, conhecer quem é o nosso adversário e qual é a posição dele e a posição da igreja diante do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Fiquemos com essa mensagem hoje. O bem, o mal e o bom. O bem, tudo procede de Deus. O mal é um intruso no meio. Aliás, bem, na verdade o bem o antônimo de bem é mal com L. E o antônimo de bom é mal com U. Qual é a diferença disso? Gramaticamente, né? Então, na próxima quinta, nós vamos continuar sobre isso daqui e vamos falar sobre a condenação do diabo. Fica com isso na cabeça. Qual é, né? A condenação do diabo. Se ele estava lá, eu não li hoje, né? Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ora, a terra era sem forma e vazia. Deus vai criar uma coisa sem forma e vazia? Porque a terra era sem forma e vazia. O que aconteceu? Algumas especulações, algumas teorias e algumas coisas centradas, logicamente, centradas nas verdades, nós vamos expor. O que nós soubermos, vamos falar. O que a Bíblia não fala, também nós nos calaremos. Amém? Sim. Sim. Não, nós, a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim, com certeza. Não, está falando de Deus. Para a nossa imagem e semelhança. O A, craseado, o senhor sabe muito bem disso. Para a nossa imagem. Façamos. Ali está aquele termo de Elohim, etc., que é deuses, né? Se você for ler no original, você vai ler deuses. Mas você tem que ler assim. Os deuses. Você não pode ler assim, você tem que ler o deuses. Você entendeu a jogada de palavras que eu fiz agora aqui? Isso aqui é coisa minha. Para ficar mais assim, ó, eu não posso falar os deuses. Eu posso falar o Deus. Mas se for para pegar a palavra lá do original hebraico, quer dizer mais ou menos isso. Mais ou menos. Estou fazendo uma comparação aqui. Os Deus. Porque são Pai, Filho e Espírito Santo que formam um Deus. Ali está a Trindade. Façamos o homem a nossa imagem. E depois ele diz assim lá na frente. O homem é como um de nós. O homem é como um de nós. Como um de nós. Amém? Vamos orar?